Bom, vamos para o próximo exercício do trabalho também, trabalho 1 de 2017-1. Agora vamos para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: uma placa metálica circular com 1 metro de raio está colocada no centro, com o centro na origem do plano XY e é aquecida de modo que a temperatura, num ponto XY, é dada pela função 64, que multiplica 3x ao quadrado, menos 2xy, mais 3y ao quadrado, mais 2y mais 5 graus, onde x e y estão em metros. Encontre a maior e a menor temperatura dessa placa. Então, nós temos dois trabalhos nesse caso, tá? Primeiro é analisar a região interna, para ver se a gente tem pontos extremos relativos. Para isso, então, a gente usa o teste da segunda derivada. No teste da segunda derivada, a gente precisa encontrar as derivadas igual a zero, que é onde o vetor gradiente se anula. Então, vamos ver. Derivada em x. Derivada em x é 64, que multiplica 6x menos 2y. A derivada em y vai ser 64, que multiplica menos 2x mais 6y mais 2. Nós queremos, na verdade, encontrar o vetor gradiente nulo, onde as derivadas se anulam. Então, vou igualar a zero. Igual a zero. Dá pra gente fazer uma simplificação, né? E a gente tem 6x menos 2y igual a zero e menos 2x mais 6y mais 2 igual a zero. Na primeira equação, a gente já tira uma relação entre x e y, né? 6x é igual a 2y, o que significa dizer que o nosso y é igual a 3 vezes x. Agora, substituindo esse y na segunda equação, nós vamos ter, menos 2x mais 6, que multiplica y, mais y é 3x, mais 2 igual a zero. Ou seja, menos 2x mais 18x é igual a menos 2. O que implica em que 16x é igual a menos 2, então, nosso x é igual a menos 1 oitavo. Se o x é menos 1 oitavo, então o y, que é 3 vezes ele, vai ser menos 3 oitavos. Aqui nós temos um ponto, tá? Então, eu vou chamar de ponto 1, que é o par ordenado menos 1 oitavo, menos 3 oitavos. A gente ainda não sabe se esse ponto é ponto de máximo, mínimo ou célula. Para isso, a gente vai usar o teste da segunda derivada, que é o determinante da matriz hessiana. Para isso, a gente vai precisar da segunda derivada em x. Então, a primeira derivada em x é 64, que multiplica 6x menos 2y, e a derivada de novo em x vai ser 64, que multiplica 6. 64 que multiplica 6, isso vai dar 384. A segunda derivada em y vai ser 64, que multiplica 6 também, que também é 384. As derivadas mistas de x em y ou y em x vão ser 64, que multiplica menos 2. Então, elas dão menos 128. Então, o determinante da matriz hessiana é aquele determinante onde eu tenho primeira derivada de segunda ordem em x, xx, mista, derivada de segunda, mista de novo, e derivada de segunda ordem em y, 384. Se a gente calcular esse determinante aqui, a gente vai encontrar um valor positivo de 131.072. Se o determinante da matriz hessiana é positivo e a derivada segunda em x também é positiva, nesse caso é 384, nós temos a conclusão que o nosso ponto 1, menos 1 oitavo e menos 3 oitavos, é um ponto de mínimo relativo. Por enquanto ele é relativo, depois a gente vê se ele vai ser absoluto também. Tá? Então, só geramos um ponto interior. Agora, a gente vai para a fronteira. Na fronteira, a gente vai utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, para os multiplicadores de Lagrange, nós já temos a primeira derivada, a gente precisa do vínculo. Mas quem é o vínculo? Olha só, lá no enunciado dizia, tá? Que uma placa metálica circular com 1 metro de raio está colocado com o centro na origem.
do plano XY. Então, o nosso vínculo vai ser a equação desta circunferência, com centro na origem e raio 1. Então, quem vai ser a equação do nosso vínculo? Vou escrever aqui. Então, o nosso vínculo. Então, eu vou chamar de C, circunferência. Centro na origem e raio 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, esse é o nosso vínculo. Para Lagrange, a gente vai ter, né, as derivadas parciais da função. As derivadas parciais da função a gente já calculou. Então, 64 que multiplica 6x menos 2y é igual a lambda vezes derivada em x do vínculo. Depois, derivada em y da função, 64 que multiplica menos 2x mais 6y mais 2 é igual a lambda vezes a derivada em y, 2y. E aqui a equação do vínculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a gente vai resolver esse sistema aqui. Então, ali da primeira, vamos só dar uma simplificadinha aqui, tá? 64 e ali o 2, a gente já vai simplificar. Então, eu já vou escrever aqui 32, que multiplica 6x menos 2y, é igual a lambda x. 32, que multiplica menos 2x, mais 6y mais 2, é igual a lambda y. E aqui vai de novo a equação do vínculo. O que nós podemos fazer para resolver esse sistema aqui, ó? Então, agora desse sistema aqui, o que a gente pode fazer? Eu preciso resolver. Então, uma das formas de resolver, para eu poder igualar os lados esquerdos das equações, é que os lados direitos também sejam iguais. Uma estratégia é multiplicar a primeira equação por y e a segunda por x. Mas eu vou multiplicar toda a equação, né? Então, eu vou ficar com tudo isso aqui multiplicado por y igual a tudo isso aqui multiplicado por x. E aí, eu vou poder igualar os lados esquerdos, porque os lados direitos já são iguais. Então, eu vou ficar com 32, que multiplica 6x menos 2y vezes y, vai ser igual a 32, que multiplica menos 2x mais 6y mais 2 vezes x. Vou simplificar o 32 com 32, e o que eu tenho? 6x vezes y, 6xy, menos 2y ao quadrado. Isso vai ser igual a menos 2x ao quadrado, mais 6yx, mais 2x. Posso simplificar esse 6yx com 6xy. Posso dividir toda essa equação por 2. Vou ficar com menos y ao quadrado é igual a menos x ao quadrado mais x. Como eu quero y ao quadrado, então eu posso dizer que y ao quadrado é x ao quadrado menos x. Então, agora eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou jogar lá no vínculo. O meu vínculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, jogando ali, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas quem é y ao quadrado? X ao quadrado menos x. Isso tudo igual a 1. Eu tenho 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Então, tem uma equação de segundo grau que eu vou resolver com Bhaskara. Então, quais serão os valores de x? Ó? X vai ser menos b, 1, mais ou menos raiz quadrada do quadrado de b, menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Então, vai dar mais 8. Isso tudo dividido por 2 vezes o a por 4. Então, isso vai dar 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Daqui a gente vai ter dois valores para x. Eu vou chamar de x1 e x2. Então, x1, quando eu tenho 1 menos 3, menos 2 sobre 4, menos 1 meio. E 1 mais 3, 4 por 4, 1. Dois valores de x que vão acabar gerando dois valores de y, porque o meu y ao quadrado é x ao quadrado menos x. Então, vou escrever aqui, y ao quadrado é x ao quadrado menos x, o que nos leva a y ser igual a mais ou menos a raiz de x ao quadrado menos x. Então, se o meu x for igual a 1, ou melhor, vou começar por 1 meio. Se o x for igual a menos 1 meio, então, o meu y será mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado. Então, 1 quarto, menos x, menos 1 meio, mais 1 meio. Então, daqui eu tiro que meu y vai ser raiz, mais ou menos, né? A raiz de 3 quartos.
Então, daqui eu tenho dois valores para o y. O meu y vai ser mais ou menos raiz de 3 meios. Então, eu tenho mais dois pontos, ó. Vou chamar, então, de ponto 2. O ponto 2 vai ser quando o x é menos 1 meio, o meu y pode ser raiz de 3 meios. E vou chamar de ponto 3, quando o meu x é menos 1 meio e meu y vai ser menos raiz de 3 meios. Agora, vou tomar o valor para o x igual a 1, segundo valor para o x. Se o x for 1, então nosso y vai ser mais ou menos raiz de x ao quadrado, 1 ao quadrado 1, menos x, 0. Então, o y vai ser 0. Então, eu vou chamar de ponto 4. Quando o nosso x é 1, o y é 0. Para concluir, a gente vai ter que calcular o valor da temperatura em todos os pontos, tá? Para ver qual que é o máximo absoluto e o máximo e o mínimo absoluto. Então, a gente vai calcular a temperatura naquele primeiro ponto que a gente encontrou, que era um ponto interior, menos 1 oitavo, menos 3 oitavos. Depois, a gente vai ter que calcular a temperatura nesses pontos que nós encontramos agora. Menos 1 meio, raiz de 3 meios, menos 1 meio, menos raiz de 3 meios e em 1 e 0. Aqui eu já vou colocar os valores, tá? Finais. A temperatura nesse primeiro ponto, menos 1 oitavo, menos 3 oitavos, deu 296 graus Celsius. Menos 1 meio e raiz de 3 meios vai dar aproximadamente 678 graus. E em menos 1 meio, menos raiz de 3 meios, dá aproximadamente 346. E em 1, 0 vai dar 512 graus. Logo, aqui nós temos o valor mínimo. Então, o ponto menos 1 oitavo, menos 3 oitavos é ponto de mínimo absoluto. E aqui nós temos um valor máximo. Então, o ponto menos 1 meio e raiz de 3 meios é ponto de máximo absoluto. É isso aí, pessoal.